Bom, então apresentando o programa VPro, eu vou mostrar aqui os recursos da versão 1.1.4, né? Então a versão aqui correspondente. Mostrando aqui então a tela inicial do VPro, né? Com o exemplo default já lançado. Então basicamente a janela do programa, né? Tem essa parte gráfica que apresenta os resultados, diagramas e geometria da peça, né, e alguns dados. Tem essa árvore com alguns dados de entrada e depois, posteriormente, depois de calcular, apresenta também alguns resultados. E os ícones aqui em cima para lançamento dos dados, né? Então, basicamente, você tem um acesso rápido aqui a todas as entradas de dados, né? Então, passando aqui nesse botão de critérios, são todos os critérios de projeto, configurações, né? Depois a gente passa um pouco sobre os critérios. Aqui eu defino qual material concreto, né? Aqui a geometria da viga, o tipo de viga que a gente vai fazer, se é viga biapoiada, contínua, né? Aqui é um catálogo de seções, então a gente pode cadastrar várias seções, né? E depois escolher qual seção quero utilizar. Nesse botão aqui a gente tem o lançamento dos cabos de proteção. E então isso aqui é o lançamento da estrutura. Nessa segunda parte de dados a gente tem os critérios de carregamento, né? Então aqui eu defino as combinações e lanço as cargas, né? Tem a opção de cargas fixas ou carga móvel, né? Depois a gente entra nelas também. E um botão para calcular. Então depois que eu defini toda a geometria e defini os carregamentos, a gente pode calcular a estrutura, né? Então vamos passar um pouquinho na entrada de dados do programa, né? Então começar aqui na geometria da viga. Então o programa traz a opção da gente fazer uma viga biapoiada, contínua ou um pórtico com engastamento ali junto aos pilares, né? Então a viga biapoiada, a gente tem que informar o vão, né? Então, basicamente, o programa faz as contas de esforços com esse vão efetivo, que a gente acaba considerando de centro a centro de apoio, né? Ou ponto de giro sobre o apoio ali da viga. Então, para esse exemplo default, a gente tem 25 metros de vão efetivo. E a distância do centro do apoio, né, até a face da viga, o programa aqui define como A0. E o A1 seria o tamanho do apoio, né, caso use um aparelho de apoio. Então, esses dados aqui são importantes, por exemplo, para o programa verificar a ancoragem da armadura de tração no apoio, né? Então, e também para fazer o detalhamento, ter o comprimento correto da viga. Aqui dá para você definir nomenclaturas de eixo, né? Então, depois a gente vê aqui nessa figura mostrando os eixos, né? E aqui eu escolho a seção. Por enquanto eu tenho uma seção só definida, né? Posso, à medida que eu vou fazendo vários projetos, eu vou salvando as seções que eu costumo trabalhar, né? E existe ainda a opção de fazer o Dentgabber, né? Então você pode definir um Dentgabber na esquerda ou na direita, né? Então isso aqui são os dados de geometria. Aqui em cima aparece o nome da viga, então esse nome da viga que vai apresentar nos relatórios, nas saídas de projeto de armação, né? Então tem aqui, você pode escolher o nome da viga. Então vou deixar aqui as opções de default e mostrar as outras opções aqui rapidamente, né? Caso você queira fazer uma viga contínua, você pode lançar mais apoios aqui. Aí você define a distância x, né, do início aqui, o x igual a 0 é no apoio esquerdo, né? Então você poderia lançar e definir quais restrições você quer considerar. Então você pode, o deslocamento em y, você pode restringir a rotação, caso você queira fazer um engaste, né? E ainda existe a opção de se colocar uma mola, tanto uma mola vertical quanto uma mola à rotação no apoio, tá? Aqui também você pode, o vão, esse aqui no caso é o comprimento de todos os vãos, então se eu tiver dois vãos eu tenho que somar o comprimento dos dois vãos, né? E caso, por exemplo, você queira fazer um balanço, né? Um balanço de 4 metros, por exemplo.
Aí o programa vem aqui e mostra, né, que você está com balanço à esquerda, tá? Então vou cancelar aqui. E também a definição do pórtico, parecida ali, né? Você tem que definir os vários pilares de apoio aqui e tem que formar a geometria, a seção dos pilares, para o programa calcular a rigidez equivalente ali à rotação do pilar engastando no nó da viga, né? Então tem a opção de fazer o apoio engastado, articulado e mais alguns dados aqui, tá? Então vamos trabalhar com a viga biapoiada mesmo, no default do programa. As seções, então o próximo dado aqui, né? Que é um catálogo de seções, na verdade. Então a gente tem uma lista de seções em que eu posso adicionar e editar, copiar, apagar. Então eu vou armazenando as minhas seções conforme a minha necessidade. Então a gente acaba tendo uma lista de seções depois, né? Então eu vou vir aqui, posso adicionar, mas vou só mostrar as seções que a gente tem no programa. Então as opções, né? Então eu venho aqui em editar. Os tipos de seções que o programa pode definir, o primeiro é você informar diretamente as características geométricas do programa. Então você informa a área, a inércia, a altura total e a posição do CG, né? Então você entra com as características geométricas. Já na segunda opção, que eu chamo aqui de seção padrão, seção tipo, eu tenho 3 tipos de seções. Então eu teria a seção retangular, T ou seção I. Então, trocando os tipos de seção, você pode informar aqui os dados de geometria da seção. Então aqui tem uma figurinha que mostra quais dados tem, o que é cada informação, né? E você pode vir aqui e editar os valores, né? Então, observação aqui, além disso, tem a opção de você fazer um chanfrozinho aqui nas quinas, né? Bem comum no caso de pré-moldado, para evitar qualquer tipo de desgaste ali no transporte e montagem, né? E outra opção é o X0 e Y0. Então, o programa entende que a coordenada de origem, por exemplo, no lançamento dos cabos, seria esse ponto aqui. Então, o referencial que o programa adota é na base da viga, né? Então, teria a opção de você mudar esse referencial, né, caso necessite, né? Então, tem a opção aqui. Além disso, tem a opção da gente considerar a seção solidarizada. Então, caso eu tenha uma laje, uma segunda concretagem, a gente pode informar aqui e dar a geometria da capa ali, né, da segunda concretagem. Então o programa inclusive pode considerar o FCK diferente entre as fases e faz todas as adaptações de resistência, né, conforme os FCKs com resistência diferente entre a capa e o pré-fabricado, por exemplo, né. Então essa é a opção de seção tipo. Tem uma outra opção interessante que seria a seção poligonal. Então a gente pode vir aqui e informar os pontos, né? Então a gente pode conferir os pontos aqui. Então, informando os pontos da seção, a gente com a poligonal constrói a seção transversal. Aí, uma opção interessante é que o programa lê essa seção em DXF ou formato DWG-TQS, né? Então, são os dois formatos que o programa lê. Então é importante que lá se você fizer no AutoCAD para salvar um DXF ou no próprio TQS, né, você tem que definir um 0. Então eu costumo definir o 0 nesse ponto embaixo, semelhante ao que eu fazia para a seção tipo, né? E outra coisa importante, tem que estar em escala de centímetros o desenho, lá no AutoCAD, né, ou no TQS. E o layer tem que estar no primeiro layer, né, no layer 0, para ele poder importar. E aqui também tem a opção de considerar a mesa, né? Então, se for ver aqui, pode considerar uma mesa colaborante, uma segunda concretagem, tá? Então, nesse caso, esse exemplo não tem, é só a viga pré-fabricada, né? Uma viga de 25 metros, tá? Então, tem esse lançamento primeiro de geometria, a viga, né? E depois a seção. O importante é que qualquer seção que você definir aqui, não necessariamente ela vai estar aplicada na estrutura. Por exemplo, se eu copiar a seção aqui, eu estou com 2 seções, né?
como que o programa entende qual seção ele vai usar na viga, né? Então isso é definido aqui em geometria. Então aqui ele tem o catálogo de seções e você pode buscar qual seção você deseja aplicar na sua viga, né? Então aqui esse catálogo de seções. Aqui é para o lançamento dos cabos, né? Então, se a gente vê aqui o lançamento dos cabos, de novo eu tenho uma lista de cabos, né? Então aqui nesse exemplo default tem 2 cabos. Vamos dar uma olhada no que tem nesses 2 cabos. Aí aqui esse cabo eu posso fazer o lançamento, eu escolho o número de cordoalhas, qual tipo de cordoalha eu quero. Então tem algumas opções e posso cadastrar novas cordoalhas, inclusive, né? E se eu vou querer protender pela esquerda, pela direita ou bilateral, né? Então se eu vou ter ancoragens ativas em ambos os lados ou só em um dos lados, né? E aqui ele já dá uma estimativa da força inicial sem perdas para você, caso você tenha feito um pré-dimensionamento, né? Então o programa ele não escolhe a proteção para você, ele não define. O usuário tem que entrar com essa proteção, né? E então aí ele já meio que fala qual força tem em cada cabo, de repente você fez um pré-dimensionamento ali. Então aqui tem essas tabelas, o plano XY, então o programa entende o X é o eixo longitudinal da viga e Y é o eixo vertical. Então eu posso lançar o cabo com um traçado em elevação aqui e o programa faz um traçado parabólico, por exemplo, com pontos chaves, né? Então se eu quiser uma parábola, eu preciso de 3 pontos para definir uma parábola, né? E então aqui no caso esse cabo está saindo a 40 centímetros de altura no início da viga, então 0 e 40. No meio da viga ele está a 7 centímetros de altura, então o cabo vai até lá embaixo, né? Fica 7 centímetros do fundo da viga. E depois ele volta a 40 centímetros do fundo da viga ali, né? Lembra do referencial. Aí aqui eu tenho que entrar com um ângulo. Que ângulo é esse, né? Se eu tirar esse ângulo, por exemplo, o programa entende que isso aqui é um traçado poligonal, que a gente normalmente não faz, a gente faz curvas, né? Então, a hora que você força o ângulo aqui, por exemplo, 0 graus, o programa entende que vai sair de 0 aqui, vai sair desse ponto aqui e tem que chegar até esse ponto aqui embaixo, porém o ângulo que ele chega aqui é 0. Então, com isso, eu tenho 2 pontos mais um ângulo definido. Então, o programa faz uma interpolação por meio de uma parábola, né? Então, ele vai fazer um traçado parabólico apenas com 2 pontos aqui. E no segundo trecho, ele também vai fazer o traçado parabólico, porque eu tenho o mesmo ângulo forçado aqui, né? Então, editar o segundo cabo aqui só para mostrar. Então, por exemplo, se caso você forçar além de 2 pontos, 2 ângulos, então o programa ele entende que aqui, por exemplo, ó, saiu de 0, então ele tem que ir, fazer uma curva e chegar em 0 aqui também. Então ele faz uma interpolação a partir de um polinômio do terceiro grau, né? Então aqui você pode escolher. Inclusive, se você quiser já travar um ângulo de saída do cabo, né, no início, você pode definir aqui também, tá? E se deixar livre, o programa faz um traçado parabólico. Outra opção seria fazer um desvio em planta, né? Então, às vezes é comum em protendido, principalmente quando você está com uma seção I, uma seção T, que você tem que levar a proteção até na mesa ou no talão inferior, no caso da seção I, a gente meio que acaba vindo e fazendo desvio do cabo em planta. Então, o programa permite que você, no plano XZ, né? Então, esse sentido aqui, o X é o longitudinal e o Z é o sentido transversal da peça, né? Então você pode definir. Nesse exemplo aqui eu estou com um cabo no eixo da viga, né? Então não é o caso aqui, mas existe essa opção do programa. Ao longo do curso a gente vai fazer algum exemplo tratando também desse desvio em planta do cabo, né? Essa curvatura em planta, tá? Então aqui com poucos pontos a gente lança o cabo. É bem comum também a gente não ter um traçado por uma única parábola, mas ter 2 parábolas mais um trecho reto aqui no meio, né? Então você pode definir aqui, você clica, o programa dá uma sugestão de traçado em que você
tem que configurar as alturas e os pontos corretamente, né? Então, ele vem, lança o cabo para você. Então, nessa segunda opção, ele vai fazer uma parábola do ponto 0 até esse 11,25. O usuário pode escolher qual abscissa ele deseja terminar o trecho parabólico, né? E depois daqui até aqui ele faz um trecho reto e depois volta fazendo uma parábola. Então, o usuário pode configurar esses pontos, né? Então, vou deixar o traçado original também, não vou editar, tá? Então, a gente mostrei aqui como lançar a estrutura, né? As opções que a gente tem. Aí, depois de lançar a estrutura, aqui, só para fechar a definição, a gente pode definir o material. Então, aqui eu escolho o concreto, por exemplo. Caso tenha um concreto de segunda etapa, né, um concreto moldado em loco, por exemplo, aí essa aba concreto abre em duas opções, né, uma para o concreto pré-moldado, outra para o concreto moldado em loco. Então aqui já está definido o FCK, as propriedades. Então o FCK está definido aqui de 50, ele já tem a resistência à tração, o FCJ no lado da proteção, modularidade, que o usuário pode desde configurar esses valores em critérios ou até mesmo criar concretos novos. Então aqui o concreto está indo de 25 a 50, né? Mas se ele quiser trabalhar com concreto de alto desempenho, basta criar um concreto novo em critérios, né? Depois a gente apresenta também. Então vou deixar aqui o concreto. Aí essa segunda parte de entrada de dados, a gente tem as definições de carregamento e combinações. Então, primeiro aqui é onde eu configuro o carregamento, né? Então, o programa vem com alguns casos default de cargas de carregamento, né? E são eles: o peso próprio. Então, o programa calcula automaticamente o peso próprio da viga. Então, posso botar uma sigla para esse peso próprio, um nome do carregamento completo e o tipo. Então, peso próprio, permanente, peristático e acidental são os tipos que o programa permite. Então, no caso, qual que é a diferença do peso próprio? O programa calcula automaticamente o valor dessa carga e você pode até adicionar outros carregamentos nesse caso, mas a princípio a carga seria o peso próprio da viga. E aqui os coeficientes de ponderação. Para carga permanente, o gama F favorável ou desfavorável, né? E uma outra opção aqui que é importante é você escolhe a etapa que entra esse carregamento. O VPRO faz basicamente duas fases, né? Ele faz a fase antes, essa etapa é mais quando eu tenho uma segunda etapa de concretagem na peça, uma solidarização, porque aí a seção não está completa ainda, né? Não tem a sua resistência máxima, porque ainda não tem o concreto da capa, porém já vai atuar algumas das cargas da estrutura. Por exemplo, se eu tiver uma viga pré-fabricada com uma laje em cima, até a laje de concreto ganhar resistência, o peso dela está agindo apenas na viga pré-fabricada. Então, por isso que é importante o programa separar aqui por fases, né, para fazer tanto o cálculo de tensões, quanto fazer a verificação de estado limite último na fase de montagem da estrutura, por exemplo, né? Então, tem o hiperestático, que é o caso que o programa calcula o hiperestático para o caso de estruturas hiperestáticas. Então, uma viga contínua, o programa calcula automaticamente o hiperestático por tensão e não é possível você adicionar nenhuma carga nesse caso de carregamento. Então, ele é um caso interno do programa para o programa fazer o cálculo automático do hiperestático. O usuário pode sim ajustar os coeficientes de combinação aqui para o caso do hiperestático. Carga permanente, então aqui eu estou chamando de G1, é uma carga permanente que entra na segunda etapa. Caso eu queira dividir essa carga permanente antes e depois da cura do concreto da segunda etapa, aí eu posso criar mais um caso e eu ponho parte da carga entrando antes, parte da carga depois, tá? E por último, o caso acidental, que é a sobrecarga de utilização ali, né? Então, ela entrando na etapa final também, você tem os coeficientes e caso você tenha uma carga acidental, você põe os fatores de combinação, né? O Psi0, que é o fator de combinação, e o Psi1 e Psi2, que são os fatores de redução para combinação frequente e quase permanente, né? Caso você alterar algum botão aqui, algum valor dessa tabela,
é importante você gerar novamente as combinações, porque se eu vim aqui para a lista de combinações, o programa já tem várias combinações definidas, né? Então você pode criar outras combinações aqui direto ou até editar aqui mesmo esses coeficientes, mas o ideal é que você, caso editar aqui, gere as combinações, o programa já gera as combinações automaticamente para você. Caso você fez alguma alteração e tentar sair, o programa dá um aviso, né, falando que, por exemplo, aqui 0,3, ok? O programa fala, os fatores de combinação foram alterados, porém as combinações não foram geradas novamente. Deseja regerar as combinações? Aí você pode regerar ou não. No meu caso não, aqui que era só um teste. Então se você for ver aqui, então você teria o valor ali de combinação, não chegou a gerar de novo a combinação, né? Se eu olhar aqui, né? Então eu tenho aqui 0,4, né? Ele não chegou a lançar de novo, tá? Então voltando aqui, só para ficar aqui, ok. Então aqui eu defino os casos de carregamento e aqui eu lanço as cargas. Quais cargas eu tenho opção? A primeira é o fator de peso próprio, então ele vai pegar a área de concreto vezes o peso específico de concreto armado, que na configuração do programa é 25 kN por metro cúbico, ou 2,5 toneladas. E você pode dar um fator multiplicador para esse peso próprio, né? Então, se você quiser ter um pouco mais de carga ou um pouco menos, aí você pode considerar através desse fator. Então, no carregamento que você definiu ele tipo peso próprio, o programa vai fazer o cálculo automático e vai dispor essa carga nesse carregamento. Cargas concentradas. Então, tem a opção da gente colocar cargas concentradas aplicada num ponto, cargas verticais e momentos fletores. Então, essa convenção de sinal, se eu colocar positivo, já é uma força para baixo, né? Gravitacional. Se eu colocar o valor de força negativa, ele entende que é alguma força de baixo para cima ali agindo na viga, né? Então, como que eu lanço essas cargas? Se eu vim aqui lançar, você escolhe qual carregamento você quer entrar com essa carga. Então, eu tenho 3 carregamentos definidos aqui, peso próprio, permanente e acidental. Eu escolho qual a abscissa, então aqui o X que eu devo lançar essa carga e posso dar o valor da carga. Essa acaba que é uma opção interessante, né, para lançar as cargas concentradas, mas também para lançar os momentos na extremidade. Então, caso você tenha uma viga que venha ter ligação e tem um momento na ligação com o pilar, né, numa segunda etapa de concretagem, por exemplo, você pode, através de um pórtico espacial, definir numa análise estrutural prévia qual o momento de engastamento e lançar no programa. Então, às vezes é uma alternativa, ao invés de lançar uma viga contínua, você pega um momento na extremidade da viga a partir de um programa mais sofisticado de análise estrutural tridimensional, por exemplo, né? Então, não vou lançar nenhuma carga, né? Então, cancelei aqui. Carga uniformemente distribuída, então nesse exemplo o default tem 2 cargas, uma permanente e uma acidental, então você define os valores, pode lançar outra, né, escolher onde entra. Essa carga uniforme, você só dá o valor, o programa vai lançar do início ao fim esse carregamento na viga, né? Caso você queira fazer uma carga em apenas uma região da viga, então o programa tem essa outra opção que ele chama de carga linear. Então ela você dá o valor da carga no início e no fim, então você pode fazer essa carga variando linearmente, e também você dá o ponto de início e fim da carga. Então tem uma opção ali também de colocar uma carga distribuída em apenas um trecho da viga e não nela toda. E por último aqui na carga, o trem tipo. Então a gente tem aqui, posso considerar carga móvel, então eu escolho aqui onde eu quero que entre essa carga e a gente pode definir um trem tipo. Então a carga móvel, o programa vai vai passear essa carga automaticamente na minha estrutura, procurando para cada seção qual a pior posição possível. Então esse trem tipo daria para representar um trem tipo rodoviário, um trem tipo ferroviário, uma ponte rolante de um galpão, né? Então qualquer carga móvel o programa calcula automaticamente, eu definindo aqui um trem tipo longitudinal. Então você pode definir o coeficiente de impacto, né? Típico para cargas móveis, o comprimento, a carga na região interna ao veículo tipo
e a carga na região externa, na frente e atrás do veículo, né? E aqui você pode lançar na tabela quantas cargas você quiser, então você tem que colocar o eixo X aqui em relação ao início do veículo tipo. O programa calcula automaticamente o efeito de fadiga quando é considerado uma carga móvel, né? Então, lá nas configurações tem como você configurar algumas opções para essa consideração do efeito de fadiga. O programa faz essa verificação apenas para o cálculo dos estribos, tá? Então, não é meu caso aqui, não quero fazer a carga móvel. Depois a gente vai ter exemplos no decorrer do curso falando também sobre carga móvel, né? Então, com as cargas de geometria definida, o usuário vem aqui e aperta calcular. Então ele vem, passa pela análise estrutural, cálculo das perdas, verifica os estados limites de formação de fissura, descompressão e ato de proteção. Faz o dimensionamento das armaduras e o detalhamento também, né? Então calculou aqui, está tudo ok. Caso alguma verificação tenha problema com alguma verificação dessa ou ela não passe, não atenda aos critérios de norma, o programa já apresenta um aviso aqui falando que não está ok. Então, assim que a gente calcula, abre uma aba nova aqui que seria um item novo que é resultados. Então, todos os resultados do dimensionamento, verificações ficam aqui. Então, o primeiro seria os esforços. No caso dos esforços, a gente pode escolher visualizar os esforços por carregamentos isolados, então todos os casos de carregamento estão aqui, ou por combinações, estado limite último, ato de proteção, combinação quase permanente, frequente e rara, né? Então, aqui a gente escolhe o caso de carga e aqui os botõezinhos aqui para momento fletor, esforço cortante, deslocamento, e linha de influência, né? Se eu quiser aqui fazer uma linha de influência para carga móvel, aí você tem para cada uma das seções. No caso, eu não apliquei carga móvel, então o programa não está usando a opção da linha de influência. Mas então aqui eu posso ver o diagrama de momento, né? O valor do momento em cada seção, o esforço cortante para cada caso de carregamento, combinações, né? Então teria. Então eu posso também mover aqui a seção que eu estou analisando, ou com o mouse assim, né, arrastando, clicando e arrastando, ou eu posso definir direto aqui o X que eu quero analisar. Então, no caso, minha ponte tem 25 metros, se eu quisesse a seção do meio, 12,50. Aí ele já vem aqui, né? Então, aqui são os esforços. Outra coisa importante, os deslocamentos, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, combinação quase permanente, ou que a gente verifica, ou o ato Pro também, então, por exemplo, aqui está dando uma flecha, uma contraflecha de 2,73 centímetros. Então, quer dizer que a proteção está fazendo um efeito da viga deformar ao contrário ali, né? Que eu tenho pouca carga vertical, que é só o peso próprio dessa viga nessa fase, então a deformação em função do efeito de proteção foi maior, né? E uma coisa importante, né, se a gente vir aqui nos carregamentos, essa observação. Os valores foram obtidos, né, sem a consideração dos efeitos de fissuração e fluência do concreto. Então, esses valores de deslocamento que são apresentados são os valores elásticos. Então, foi obtido com a inércia da seção cheia, da seção bruta, sem o efeito de fissuração e também sem considerar a deformação lenta do concreto. Então, o usuário do programa tem que avaliar esses efeitos por fora, né? Então você pode avaliar, aumentou 2 vezes, 3 vezes o valor da flecha imediata, pelo efeito de fissuração e influência. Então aí você vai corrigir esse valor para fazer a verificação da flecha, né? Então isso aqui é importante, são os valores elásticos. A proteção, nesse caso desse exemplo, foi uma proteção aderente com pós-tração, em que eu passei 2 bainhas e 12 cabos de meia dentro de cada bainha, né? Então eu tenho aqui a força de proteção no caso de pós-tração aderente. O programa faz outros tipos de proteção, depois a gente dá uma olhada em critérios. Mas se eu olhar aqui, aumentar a escala do diagrama, o que acontece? Eu tenho algumas linhas aqui
Então, basicamente, eu tenho dois valores de carga e tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Então, se você for ver, a primeira aqui é a consideração, aqui é a força inicial de proteção e a perda por atrito. Então, à medida que o comprimento vai diminuindo, eu vou andando na seção aqui, né? Afastando da seção onde está a ancoragem, a força de atrito vai agindo nos cabos, o atrito entre o cabo e a bainha, e eu vou tendo a perda de proteção. Então, no meio, você vê que é simétrico, porque essa proteção é bilateral. Então, estou protendendo pelos dois lados e acaba aqui tendo o atrito máximo na seção do meio. Para a segunda linha aqui, o efeito que a gente tem é a perda por encunhamento. Então, o programa calcula automaticamente essa perda por encunhamento. Então, no caso, estou protendendo pelos dois lados, eu tenho uma perda de um encunhamento na ancoragem ativa desse lado e do outro também. E essa pequena parcela de perda aqui, que seria dessa linha até essa aqui, no caso, a perda por encurtamento elástico do concreto, né? Então, a gente teria aqui essa perda. Então, somando as três perdas por atrito, encunhamento e encurtamento elástico do concreto, são as perdas imediatas. Então, essa força aqui de 3.008 kN é a força no instante zero, né, que a gente chama a força P0, que seria a força depois de todas as perdas, né? E depois, esse valor aqui embaixo é após as perdas progressivas, que seria a verificação da força de proteção num tempo infinito, né? que é aí depois de todas as perdas, as imediatas mais as progressivas. Então, você pode ver a perda em cada seção, a força de proteção. Caso você queira ver, em vez da força, a tensão na armadura, então aqui você tem os valores de tensão na armadura. Na pós-tração, a gente protende em torno de 1.400 MPa, né? Ou 140 kN por centímetro quadrado, né? Ou 14 toneladas por centímetro quadrado. E a perda imediata ele caiu para 10, então de 14 foi para 10, né? Se eu quiser ver quanto que caiu a perda, eu posso vir no programa, ele inverte aqui, que isso aqui, o de baixo passa a ser a perda imediata, que é a menor, né? 9,82% de perda. E aqui em cima a perda total, então é a perda imediata mais a perda progressiva. Então, nesse exemplo aqui, a proteção está tendo uma perda de, na média, aí, em torno de 26%, né? 26,6% ali no máximo, né? Então, teria isso. Então, voltar aqui o diagrama. Então, aqui são as perdas. Logo abaixo, isso aqui é a verificação que o programa faz de tensões. Então, ele faz 3 verificações de tensões. Primeiro, ele faz as verificações de formação de fissura e descompressão, que são verificações em serviço, que dependendo da proteção que você adotou, seja ela completa ou a proteção limitada, você vai fazer essas verificações em combinações diferentes, né? Vocês já viram um pouco disso aí com o professor Matheus no primeiro módulo. E a gente vai ver nos exemplos no decorrer do curso. Mas, basicamente, o que seria isso? No estado limite de formação de fissura, se eu tiver uma proteção limitada, as tensões do concreto máxima de tração não pode ser maior do que o valor da resistência do concreto à flexão, né? Que aqui no caso para a seção T, 1,2 do FCTK inferior. Então, aqui dando 3,43 MPa. Então, a tensão, esses dois pontos que eu tenho, ponto superior e inferior desse diagrama, na verdade é a tensão máxima e mínima ao longo da seção em todas as combinações. Então, quer dizer que essa seção aqui eu estou tendo uma tração de 1,04 MPa, provavelmente na fibra inferior, porque é uma viga biapoiada, né? E o limite seria 3,43, então eu estou dentro ali, o programa apresenta esse gráfico na cor verde que está ok, né? Então está passando a condição de estado limite de formação de fissura. Na descompressão, aí já estou mais apertado, né? Então eu estou ali com menos o estado limite de descompressão, eu não posso ter tensão de tração na seção em nenhuma das seções, né? Então
Então o programa adota a convenção de sinais de negativo para compressão, então tem que ter todos os valores negativos. Então se eu olhar aqui, todos os valores do diagrama estão negativos, então atende também. Caso você queira ver como o programa chegou nesses valores, tem aqui mostrando ó, na aba resultados aqui em cima, a gente pode ver tensões. Então o diagrama abre exatamente nessa seção que eu estou definindo, mas eu posso alterar essa seção aqui também. Então aqui na combinação de ato da protensão, qual caso de carregamento, ele mostra essa combinação. Então, estado limite de descompressão a gente verifica para protensão limitada na combinação quase permanente. Então se eu vim aqui combinação quase permanente, a tensão na fibra inferior é 0,46, que é esse valor aqui. Então, na verdade, você pode ver, ó, essa parcela é devido à carga de protensão centrada, a parcela devido ao momento de protensão é dada aqui, e aqui a parcela de momento solicitante tracionando as fibras inferiores. Então, a soma desses três diagramas é o diagrama resultante de tensões, que na combinação, na verificação de estado limite de descompressão, tem que estar toda comprimida, então tá ok, né? Então, se eu olhar lá para a combinação frequente, que seria o estado limite de formação de fissura, aí está com uma tração aqui embaixo, mas essa tração está dentro do limite, então está ok também, né? Então, dá para eu ver os seus dados tanto por aqui, um resumo, ou ver mais detalhadamente lá nessa aba de resultados. O ato de protensão, então, ele faz a verificação simplificada da 6118, que no ato de protensão ele deixa as tensões máximas e mínimas do concreto, de tração e de compressão, ficarem dentro do limite de 1.2 do FCTM, J, por quê? Porque essa verificação ele faz com concreto antes de chegar aos 28 dias, né? Antes de ter a resistência final, que seria o FCK. Porque é comum, né? A gente usa concretos especiais em peças protendidas que têm resistência alta em idades pequenas, né? Então, às vezes, a gente usa aditivos para acelerar cura, o cimento especial de secagem, o ARI, né, tipo ARI, que de alta resistência inicial, ou mesmo numa fábrica, num pré-fabricado, a gente usa o sistema de cura a vapor, né, então a gente chega a desprotender uma peça num sistema de pré-tração de um dia para o outro, né, a gente protege concreto num dia, no outro dia já tem FCK suficiente para liberar a protensão. Então, nesse caso aqui, a gente limita em 1.2 a tração do FCTM e 0,7 do FCKJ aqui, né? Então, dentro desses valores, o máximo e mínimo nessa fase tem que estar. Se eu quiser ver qual combinação o programa usa para fazer a verificação do estado limite ato, eu posso vir aqui em combinações e olhar o ato PRO. Ato PRO, que é a combinação, ele faz apenas com peso próprio e com hiperestático. Caso o usuário faça uma protensão após que eu tenha agindo na estrutura alguma outra carga, ele pode vir aqui e falar, vai ter tantos por cento peso próprio nessa verificação. Então, às vezes, numa ponte é comum a gente protender parte dos cabos antes de colocar a laje, e depois que eu coloquei a laje, eu termino de protender, né? Que aí eu já tenho mais carga. Ou um edifício, uma viga de transição, eu posso ir protendendo os cabos de acordo com o que eu vou subconstruindo os andares, né? Então, seria uma opção ali. Aí o programa não faz fases distintas, mas você pode verificar as fases salvando arquivos separados, né? Então, você faz um arquivo para cada fase. Então, teria essa verificação do ato. E, por último, aqui, né, dos resultados, seria a aba dimensionamento. Então, aqui o programa está apresentando uma armadura superior, uma armadura inferior. Nesse caso, não precisou de armadura passiva, então ele está usando uma armadura mínima ali. Então, o programa ele faz a verificação de estado limite, caso tenha necessidade de ter uma armadura passiva para complementar a resistência, né? A gente vai ver isso já na próxima aula, o dimensionamento da flexão, né? Então, o programa calcula automaticamente essa armadura. E aqui embaixo a armadura de cisalhamento. Então você vê que foi a armadura que ele mostra a armadura detalhada, a armadura mínima e a armadura calculada.
Então você vê que pediu 0 no cálculo, ou seja, armadura mínima para cortante, né? Só a parcela de VC já atende à resistência ao dimensionamento do cortante, então a armadura mínima de cisalhamento, e o programa vem aqui e adota uma armadura próxima disso. E nas extremidades aparecem uma concentração grande de armadura aqui. O que seria isso? A gente vai ver, tem um capítulo, uma aula só sobre isso, né? É a armadura na região das ancoragens, porque eu tenho uma força grande de proteção entrando ali e isso acaba gerando um fendilhamento, né? Na extremidade da viga. Então aqui a gente tem que fazer um reforço nos estribos nessa região. Então o programa calcula essa armadura, né? Então a gente vai ver isso depois em uma aula específica, tá? Então teria isso de resultado de dimensionamento. Os desenhos, o programa gera o desenho da armadura ativa. Esse desenho aqui é para o caso de pós-tração, né? Então, no caso de pós-tração aderente ou não aderente, o programa gera o traçado dos cabos, que aí a gente tem cabos curvos, né? Então, é um desenho típico para pós-tração aderente ou não aderente. Então, eu tenho aqui uma elevação, está detalhando em meia viga, imaginando uma simetria. Caso não seja esse o desejo, né, do usuário, ele pode tirar essa opção lá em critérios e pedir para ele detalhar a viga inteira. Então você tem aqui uma elevação mostrando os dois cabos, você tem uma vista em planta, que caso você tenha feito algum desvio do cabo em planta, ele apresenta aqui. E depois uma elevação de cada cabo individual, mostrando em cada seção aqui, né? Então o programa definiu 11 seções, que também pode ser editado em critério, quais são as seções, né? Então o programa mostra a altura do cabo em cada um desses pontos, né? Então na hora de executar essa armação, o armador pode vir aqui em cada seção e ver a altura do cabo, né? Para poder armar. Aí a gente tem aqui também cada seção mostrando a armadura, né? E além disso uma tabelinha também com os resumos de quantidade, cordoalha, comprimento dos cabos, né? Peso. Então um resumo aqui de materiais envolvendo a proteção. Já para a armadura passiva, o programa gera um detalhamento da armadura, então ele já faz a emenda, a decalagem dos diagramas, então aqui detalhando os estribos, ele detalha uma seção aqui também com a armadura de pele, né? Então a gente teria aqui a armadura principal dos estribos, essa armadura secundária o programa não calcula, então o usuário tem que verificar essa fretagem da mesa comprimida, né? Ou no caso também trabalhando como se fosse um consolo, caso a carga entre de forma não centrada, né? Mas para cá. Então o usuário tem que fazer essas verificações tanto dos estribos superiores do talão quanto num talão inferior também, tá? Então o programa calcula só a armadura vertical, esse estribo aqui, né, o estribo principal, tá? E ele gera uma tabelinha também com resumo, resultado de armação, quanto que tem de cada bitola, resumo de volume. Então, caso você queira calcular a taxa da viga, você já tem aqui a quantidade de aço e o volume de concreto. Então, fica fácil para você ver se a tua viga tá num dimensionamento mais econômico, né? Então, teria a opção ali. Lembrando, né, que cada um desses resultados, nessa saída gráfica aqui, essa tela preta, o usuário tem a opção de vir aqui em resultados e exportar DWG TQS ou DXF AutoCAD, então tem os dois formatos. A vantagem do DWG TQS, quem já tem o TQS tem costume de detalhar no TQS, né, é que a armadura passiva é ferro inteligente do TQS, então você pode jogar esse desenho para lá e terminar de editar as configurações lá no TQS e depois regerar a tabela automaticamente, né? Então quem já trabalha com o TQS é um recurso legal aí, né? Complementando para fechar os resultados, o programa traz na aba dimensionamento tabelas, né? Então você pode olhar aqui tabelas com todos os dados. Então, por exemplo, armadura de cisalhamento, você sabe qual BW usou, qual o D, qual o cortante na seção, qual a parcela reduzida devido ao efeito de proteção.
a parcela resistente pelo concreto, o resultado de armadura, né? Então você tem aqui também os dados aqui, que é cada coisa. Então, no caso aqui, ó, efeito da proteção, as fórmulas, armadura de findilhamento, então você pode ver os cálculos aqui, né? Então você teria ali, que mais? Aqui em armadura longitudinal você pode definir qual armadura você quer. Por exemplo, eu não preciso de armadura embaixo, mas eu quero deixar uma armadura um pouco maior. Então você troca a bitola aqui e pode trocar a quantidade de barras. Então ele mostra quanto que está sendo detalhado e quanto que é o mínimo que ele precisa, né? Então você pode escolher as armaduras, tanto a armadura longitudinal quanto os estribos. Você pode definir as faixas de estribo. Então você tem a opção de estribo 4 ramos, a bitola, o espaçamento, né? Então você pode definir isso em critérios lá também, qual a sua preferência para o detalhamento do estribo. E por último aqui, apresentar para vocês o relatório, né, que seria uma memória de cálculo. Então o programa gera uma memória de cálculo em Word, né? Então o usuário pode vir aqui complementar ou copiar os dados daqui para uma memória padrão dele ou usar essa mesma com índice, tudo já pronto. Então tem os dados iniciais, geometria, aí você tem os resultados de inércia em cada seção, né? O programa permite seção variável, então ele tem aqui em cada seção os dados de inércia, características, né, geométricas, as combinações de ações, né? Então aqui mostrando as combinações com as fórmulas para cada uma, né? Proteção à força PI inicial, a força P0 é depois das perdas de proteção as perdas imediatas, né? O momento inicial de proteção, que seria a força de proteção vezes a excentricidade do cabo, né? Isso para todos os cabos somando. E as forças e momento de proteção depois das perdas. Então tem os dados aqui por tabela. Os esforços, momento fletor e também esforço cortante. E as verificações, né, de tensão, formação de fissura, o ato, que nem a gente viu, estava tudo ok. Então teria essa opção aí de relatório, né? Então basicamente também você pode vir aqui em ajuda, né? Então seria um manualzinho do programa. Então, eu quero saber como o programa calcula as perdas. Então você tem aqui, a perda por atrito seria essa fórmula, encunhamento, encurtamento elástico, perdas progressivas, né? Então você pode vir aqui e ver os dados, critério, né? Por exemplo, o dimensionamento da armadura longitudinal, quais critérios ele usa, né? Então tem todo um manual aqui para ajudar o usuário a identificar como as considerações do programa. Por último, pessoal, vamos dar uma passada só nos critérios e falar os principais critérios. A gente vai ver mais detalhado ao longo do curso também cada um dos critérios. Mas basicamente em critérios é um editor de critério em que eu tenho todos os critérios do programa definido em uma única janela. Então tem uma árvore aqui que eu posso escolher que critério. Aí, por exemplo, observa que aqui está travado porque o programa calculou ele para o usuário não mexer em nada, né? Ele tem que, se ele quiser alterar alguma coisa, ele tem que destravar o cadeadinho e alterar, ele tem que calcular de novo caso ele altere. Então, para não ter risco de editar algum dado numa viga que já está projetada, o programa trava aqui, então é só clicar aqui. Então, se eu vim aqui em critérios, concreto, por exemplo. Então, aqui eu defino todas as propriedades do concreto, peso específico, gama, C, os limites de formação de fissura do ato, né? Então, aqui no caso, formação de fissura, você tem que passar a resistência do concreto à tração direta para flexão. Então, para o caso de seção T, é 1,2, né? Se fosse seção I, 1,5. Então, tem isso aí na 6118, esse coeficiente de correção, né, da tração na flexão. Os limites do ato para verificação simplificada e aqui os concretos. Caso eu queira editar o modo de elasticidade para um tipo de agregado diferente, que vai dar uma rigidez mais baixa, você pode alterar aqui, né? Ou até mesmo criar novos concretos, né? Então você pode aqui criar um concreto novo com uma verificação específica. Isso para todos os materiais. Então, por exemplo, para armadura ativa, né? Você pode vir aqui, tem um catálogo aqui, ó, pós-tração aderente. Então você tem aqui os dados para pós-tração aderente
aqui que você define a força da proteção que você vai aplicar em determinado cabo, cordoalha, né, ou fio. Então aqui você pode editar as forças de proteção. Então aqui você dá um nome para a cordoalha, esse nome é o que aparece na hora de você escolher o cabo, o diâmetro, a área, a massa, tensão de ruptura, tensão de escoamento, se é fio ou cordoalha e se a relaxação é baixa ou normal. Então você define aqui, pode criar também novos cabos, por exemplo, eu quero uma cordoalha em vez de CP 190, CP 210, aí você cria ela, né? Então você tem ali, né, os dados ali. Então você pode, o programa faz pré-tração, pós-tração aderente e pós-tração não aderente, né? Então tem os dados aqui de armadura passiva também. E aqui os critérios de proteção também um ponto importante, aqui que você escolhe o tipo de proteção que você deseja, né? Então o default do programa vem em proteção limitada, que na proteção limitada, de acordo com a 6118, a sugestão da 6118, é você fazer a verificação do estado limite de descompressão na combinação quase permanente e formação de fissura na combinação frequente. Se eu quiser fazer uma proteção completa, fica um pouco mais rigoroso e ele acaba fazendo a descompressão na combinação frequente e a de formação de fissura na combinação rara. Então, aumenta a carga para fazer essas verificações. O tipo de proteção, pré-tração, pós-tração com cabo aderente e pós-tração com cabo não aderente, cordoalha engraxada. Então, tem essas opções aqui, você escolheu o tipo de proteção. A gente vai olhar algumas dessas opções no decorrer do curso aqui, né? Então, tem algumas opções aqui também, eu queria vir em perdas. Então, o programa calcula automaticamente as perdas. Então, para isso, você tem que definir alguns critérios. Os coeficientes de perda de atrito, né? Então, para a bainha metálica, esses coeficientes já estão calibrados, né? Então, você tem aqui o coeficiente de curvatura do cabo, né? E esse aqui... Então, você tem os critérios para perda por atrito. Perda por encunhamento, então você tem o recuo do cabo junto à ancoragem, então o default aqui é 6 milímetros. Para o caso de prostração, esse encunhamento é dividido ao longo da pista inteira, então você tem que informar o comprimento da pista. Caso não seja pré-tração, aí o programa não usa esse dado para nada, né? Calcular ou não a perda por encurtamento elástico, né? Então teria a opção de você escolher se você quer calcular ou não. E para as perdas progressivas, você tem que informar o coeficiente de fluência e a deformação específica de retração. Então, esses valores são os valores mais altos ali, né? A favor da segurança. Então, se você quiser entrar no cálculo de cada um desses fatores, também você encontra as bases na 6118 para fazer essas considerações. Caso você não queira usar o cálculo de perdas do programa, o usuário pode estabelecer a perda que ele calculou por uma planilha ou estimou de alguma outra maneira, né? Então, não necessariamente você tem que seguir o critério de perda que o programa faz, que ele faz de acordo com a 6118, né? Então, você pode escolher aqui ΔP0 é a perda imediata e ΔP infinito é a perda total, imediata mais a progressiva, tá? Então, não é só a progressiva, não. Então, vou deixar aqui calculando as perdas. Dimensionamento também vão ter vários critérios, né? Então, critério de armadura mínima, você quer calcular pelo momento mínimo, ou você quer ter um valor da tabela 7.3 da 6118, ou escolher um valor pré-definido, né? Então, tem alguns dados, depois a gente entra nesses detalhes. Cisalhamento, modelo 1, modelo 2, algumas opções. Considerar a fadiga, então o default do programa aqui, considerar apenas quando o carregamento móvel estiver habilitado. Ele faz automaticamente a verificação de fadiga nos estribos. Armadura de introdução da proteção, então os efeitos aqui para calcular. Armadura de interface em seções compostas, então quando eu tenho uma segunda concretagem, uma preocupação é para que a capa não descole da superfície do concreto pré-fabricado, né? E eu tenho uma ruptura entre as partes. Então o programa dimensiona uma armadura específica, né? De acordo com a 9062, que seria a norma de pré-fabricado. Vindo aqui também importante, detalhamento, né? Então aqui se define cobrimento,
Você tem a opção do traçado do cabo na pós-tração. Aqui você olha se você quer detalhar em meia viga com proteção simétrica ou você quer detalhar a viga inteira. Pode escolher o número de seções, pode definir cada seção que ele vai definir o detalhamento da armadura longitudinal, né? O traçado dos cabos. A armadura longitudinal aqui também, quantas faixas você quer fazer a decalagem do diagrama, né? Dividir ali. A armadura transversal tem várias opções para você escolher estribo normal, fechado, aberto, saindo na capa, né? O estribo simples, o estribo duplo, o duplo com o outro estribo por dentro, né? Então, e aqui você define, importante também, a bitola dos estribos complementares. Então, que nem eu falei, o programa só calcula o estribo principal, que é o estribo que vai na alma ali da viga, né? Os outros estribos, o usuário escolhe aqui, que tem que calcular por fora e escolher uma bitola, tá? Então, seria isso. Então, tem vários dados aqui. Aqui são basicamente esses botões que a gente já tem acesso. Eu posso vir aqui, né? Trocar as unidades. Então, no caso, eu posso escolher que a minha preferência é trabalhar com tonelada. Então, você vem aqui e troca tudo para tonelada, né? Mas eu vou ter que configurar, tem muitas configurações, eu vou ter que configurar todas sempre que eu entrar no programa, né? Aí, na verdade, tem uma opção que é interessante, que você pode vir editar, salvar configurações iniciais. Então, sempre que se você trabalha numa fábrica de protendido com pré-tração, então você configura todo o teu programa para pré-tração, aí você abre e ele está sempre na tua configuração, com os dados que você já informou. Caso você queira dar um reset, né, zerar o programa na configuração inicial, você pode vir aqui e restaurar a configuração inicial. Então, ele apaga o que você personalizou do programa e deixa ele como foi instalado, né? Então, caso você alterou alguma configuração que queira voltar atrás e não lembra direito, aí você não precisa instalar o programa de novo, você pode vir aqui e restaurar, né? Então, seria isso. Aí, também, acabei esquecendo de mostrar, na geometria tem um recurso bacana que você movendo essa setinha, você vê o cabo, como o cabo varia ao longo da seção. Então, aqui você pode ver se um cabo está batendo no outro, se um cabo está saindo da viga, né? Então, você pode observar aqui, esse é um recurso interessante, tá certo? Pessoal, então basicamente mostrei os principais recursos do programa, né? E mostrei o exemplo do default e os resultados. Ao longo tanto do módulo 2, que é pós-tração aderente, da pós aqui do NCE, da especialização, do curso aqui do NCE de protendido, né? Tanto no módulo 2 quanto no módulo 3, que é pós-tração aderente e pré-tração, a gente vai usar bastante o programa, fazendo algumas contas de forma manual, né, e até verificando o que o programa está fazendo. Então, a gente vai usar bastante aí em exemplos práticos, exemplos que eu trouxe aí da minha experiência com projetos, né? Então, são exemplos reais. Então é isso, pessoal. Boa semana a todos e a gente se vê na próxima aula.